Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Eu sou Marilene Tati e na aula de hoje, então, eu vou ensinar vocês como fazerem essas lindas rosas aqui em biscuit. Com elas, vocês vão poder usar para montar lindos cachepôs, para vasos e também para decorar bolos fakes. Então, fico no vídeo até o final e como retribuição, se gostarem da aula, não esqueçam de deixar o seu like, que é bastante valioso aqui para o canal e para que eu possa continuar trazendo mais conteúdos como este. E se quiserem continuar recebendo os meus vídeos, se inscrevam aí no canal, quem ainda não é inscrito, ative o sininho para serem notificados a cada vídeo novo postado aqui no canal. Então, eu vou deixar aqui, logo abaixo desse vídeo, o link de mais 2 vídeos onde eu ensinei a fazer rosas. E também das redes sociais, no qual eu entrego conteúdos rápidos e fáceis de fazer. Então, gente, vem comigo aprender essas lindas rosas aqui, ó. Então, pessoal, vamos começar nossa aula de hoje, então, preparando a massa do tom que a gente vai precisar. Aqui eu tenho massa natural, hoje eu não estou usando a massa caseira, eu estou usando a da Policol. Mas vocês podem usar a massa que vocês tiverem aí, tá? Então, aqui ela é cor natural, vocês vão precisar... Então, aqui tem 63 gramas de massa natural. E aqui eu vou utilizar 3 gramas de massa cor-de-rosa. É um rosa já bem claro, ó. Dá esse tom aqui, eu pego sempre um pedacinho que vai servir de base para mim começar minhas rosas. Aqui eu tingi a massa natural com a tinta da Acrylex no tom rosa escuro e coloquei branco também porque ela é bem escura, ó. Eu coloquei branco para deixá-la clarinha, ó, tá? Então aqui eu vou misturar, esse aqui vamos deixar de lado e vai ser a nossa base, tá? Pra gente fazer. Então 3 gramas, repetindo, 3 gramas de massa cor-de-rosa para 63 gramas de massa natural. Aqui vocês vão misturar bem, ela vai ficar bem clarinha, quase branca, tá, gente? Vamos misturar bem rapidinho, que eu já vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Ó, ela ficou um tom bem clarinho, quase branco, ó. Bem suave mesmo. Ela tem que ficar clarinha, porque a gente depois vai dar os tons, aí que vai dar aquele efeito, o efeito rosinha mais escurinho, tá, gente? Então, aqui vamos reservar essa massa também, que eu vou mostrar os cortadores para vocês. Aqui eu vou utilizar esse cortador redondo aqui, ó. Vocês podem utilizar esse, que é o mesmo tamanho. Quem não tiver nenhum desses 2 cortadores, pode utilizar aqui esse tubinho, esse vidrinho aqui, ó, potinho de bicarbonato, do tempero que você tiver aí. Eu fiz um furinho aqui, ó, na ponta, ó, dá uma quebradinha pra entrar ar quando for cortar, pra não ficar, senão vai ficar ruim de tirar, tá, gente? Que também é do mesmo tamanho, ó. Então, quem não tiver, use isso aqui. Então, vamos utilizar só esse tamanho aqui. Caso você tiver um pouquinho maior, vocês podem utilizar para as pétalas que vai... para as últimas pétalas que a gente vai colocar na volta, por último, que ela pode ser um pouquinho maior. Eu não achei o meu cortador, que eu tenho um pouquinho maior, eu não achei, eu vou utilizar todas no mesmo tamanho. Então, quem tiver, pega um maiorzinho para as 12 pétalas de fora. Então, aqui primeiro a gente vai fazer a parte interna do botãozinho. Aqui eu vou utilizar o arame número 20, ó, ele é bem grossinho. Aqui eu vou utilizar o encapado, que já é verdinho, fica melhor. Vou pegar, vou dobrar essa pontinha aqui, ó. Se vocês quiserem dobrar, pode dobrar 2 vezes, que fica mais firme. Ó, vamos fazer isso aqui, ó. Aqui eu vou pegar uma bolinha de aproximadamente 3 gramas. Vou passar um pouco de cola nessa parte que eu fiz a voltinha aqui, ó. Vou introduzir nessa bolinha, vou puxar para baixo. Não precisa ser muito lisinho essa parte, porque não vai aparecer, gente.
vai ficar na parte interna. Ó, vocês vão fazer isso aqui e vão afinar na pontinha, ó. Essa parte aqui, essa etapa, vocês têm que fazer com um a 2 dias de antecedência, porque quando vocês forem fazer a pétala, colocar as pétalas, se não tiver bem seco, na hora de colocar, pode sair fora. Então, vocês fazem vários, deixa aí secando em 2, 3 dias, quanto mais seco, melhor, tá, gente? Hoje eu vou utilizar essas aqui que eu já tenho seca, ó. Isso aqui tá num tom mais escurinho. Essa aqui eu já tenho seca, vai ser a que a gente vai usar hoje. Então, coloque essa para secar e vamos começar a nossa rosa de hoje. Então, a gente vai começar por esse botãozinho aqui, ó, bem simplesinho, que é o botão menor. A gente vai fazer esse pequeno, um pouco mais aberto, e eu vou ensinar depois a rosa aberta já, tá, gente? Então, vamos iniciar por esse aqui. Vamos deixar aqui de lado. Então, vocês vão pegar um pedaço daquela massa que a gente misturou, o natural com o rosa. Vocês vão abrir bem essa massa, mas assim, ó, o máximo que vocês puderem. Deixa ela bem, como se fosse um papel, tá, gente? Vocês podem passar um pouco de amido de milho. Vão abrir bastante, deixá-la bem aberta, como se fosse um papelzinho. O máximo que vocês puderem. Ó, gente, então eu abri bem, ó. Ela ficou extremamente fina, ó. Muito fininha. Aqui eu vou recortar mais ou menos umas quatro pétalas. Eu acho que já dá pra esse botãozinho pequeno. Vou cortar 5. 4 a 5. Então, aqui já recortei as 5 pétalas pro botão. Eu vou pegar uma a uma, ela já tá fininha, mas eu vou apertar toda a volta, deixar mais fininha em toda a volta. Vou fazer assim nas 5. Então, feito isso, vou pegar, passar um pouco de cola e vamos começar a colocar uma a uma. A primeira pétala aqui, vamos dar toda a volta. Aqui embaixo agora eu venho e faço assim, ó. Vou tirar esse excesso aqui embaixo, que a gente vai reaproveitar esse excesso aqui, ó, pra fazer mais rosas ainda, ó. Vamos cortando, tira. Dá uma ajeitadinha. Então, o primeiro botãozinho aqui já tá pronto, a gente só vai fazer uma pinturinha nele, então. Vou utilizar essas maquiagens aqui, ó. Deixa eu pegar um pincel maior. Aqui eu tenho 2 tons, ó, de rosa. Vou utilizar esse aqui, ó, ele é um tom mais fechado, ele não é tão pink. Vou pegar um pincel bem macio e vou vir dando umas batidinhas aqui, ó, bem no miolinho. Vocês fazem com isso, pode ser com a massa ainda molhada, ó. Dão umas batidinhas, é só mesmo um tonzinho, gente. Esse tipo de rosa, ela fica bem suave, ó. Nas pontinhas. Agora, vocês vêm aqui embaixo também e coloquem um pouco, ó. Só um tonzinho. Então, assim, você já reserve, se vocês querem dessas pequenininhas aqui, desses botõezinhos, já reservem
já tá pronto então o botão. Então vocês fazem vários desses pequenininhos e então eu vou ensinar a fazer agora com mais pétalas, tá, gente? Um botão mais abertinho. Então aqui eu vou colocar, só acrescentar mais 4 pétalas, já sombreadinho assim, vocês fazem como esse aqui. Vou colocar 4 pétalas, só que eu vou deixá-la mais abertinha assim, ó. Não vou botá-la lá pra dentro. Dou só uma pressionadinha aqui pra segurar a massa. Então, mais 4 pétalas, dessa maneira, ó. Sempre seguindo a sequência do botão. Aqui eu vou dar uns beliscõezinhos, ó, dá pra botar mais pétalas se vocês quiserem. Aqui eu vou abrir já um pouquinho, que já é um botão um pouquinho querendo abrir, ó. Ó, só assim, não puxem muito pra baixo. Aqui já vamos ter então um botão já maior, mais aberto. Vamos tirar esse excesso. Vamos dar uma retocada na pintura, nessas pétalas que a gente colocou agora por último. Só nas pontinhas, ó, gente. Tem que ficar bem suave. Vocês podem utilizar também o corante que vocês tiverem, não precisa ser pintura, o que vocês tiverem aí, ó. E aqui vou dar mais uma retocada embaixo. Então, tá pronto o outro botãozinho, tá, gente? Então, temos os botões já todos prontos, vamos passar para rosa. Aqui eu já abri mais um pedaço de massa para outra rosa maior. Vocês sempre usem quando vocês forem fazer, para vocês conseguirem essa espessura aqui bem fininha, como um papel. Vocês vão sempre polvilhando com amido de milho e abrindo, polvilho e vão abrindo, senão vocês não vão conseguir que fique nessa espessura, porque ela vai grudar na bancada, tá? Só com amido de milho mesmo, para vocês conseguirem. Então, aqui eu vou recortar 24 pétalas, tá? No mesmo tamanho que a gente usou para os botões. Então, aqui recortado 24 pétalas, vou fazer aquilo que eu já fiz antes, vamos afinar a pontinha de todas elas. Então, aqui terminando de afinar as pontinhas, eu vou separar a metade, 12 delas, então, vou reservar aqui que é para os botões, e 12 delas a gente vai trabalhar nelas, que serão as pétalas de fora, tá, gente? Então, nessas aqui, vamos fazer assim, ó. Vocês vão colocar aqui na palma da mão, vão alisando, não vão precisar nem usar bolhador. O próprio dedo aqui, vocês vão alisando, ela vai ficar assim arredondadinha, ó. E aqui com uma agulha mesmo, vocês vêm e viram a pontinha, ó. Segurem aqui, ó, e virem a pontinha. Só assim, ó. Ela vai ficar assim. Então, vou fazendo a mesma coisa nessas 12 pétalas aqui que eu já deixei separada. Então, feito isso nessas pétalas aqui, a gente vai deixar secando pelo menos uns 10 minutinhos antes de começar a fazer a colagem. E essas outras 12 que sobraram, então, vamos formar o nosso botão. Aqui já passei um pouquinho de água, vocês podem só umedecer, porque essa pétala aqui ainda tá molhada. Então, vamos começar o botãozinho, dar uma volta. E assim vocês vão colocar 6 bem fechadinho, ó. Sempre na sequência, ó. Fechem bem lá em cima e ajeite aqui pra baixo. Dá uns beliscõezinhos aqui.
Então, aqui coloquei 6, bem fechadinha. Vou tirar esse excesso aqui. Então, a gente vai colocar agora as outras 6, porém, já começando a abrir elas. Vamos colocar da mesma forma, aqui tá a última pétala, vamos colocar aqui na sequência. Porém, mais aberta agora. Vocês coloquem ela reta, assim, ó, pra cima. E aqui vocês vão dar uma apertadinha mais abaixo, não lá em cima como a gente estava fazendo. Então, assim coloquei as outras, vou puxar aqui para baixo também, vamos tirar esse excesso, mais ou menos abaixo da parte durinha aqui que vocês vão sentir do botãozinho que já estava seco. Vocês têm que fazer isso aqui com essa parte bem sequinha, gente, porque no momento que vocês fizerem isso aqui, pode sair fora daí a parte toda lá de cima. Daí vocês perdem todo o trabalho. Vamos alisar bem aqui, ó. Vou dar um toquezinho aqui para dar uma abrida, vão abrir um pouquinho, ó. Bem pouquinho, tá, gente? E aqui, então, vou sombrear de novo esse botão, como a gente fez no primeiro que eu já ensinei. Começa pelo meio, dá umas batidinhas aqui, bem de leve, para não estragar as pétalas. Tem que ser um pincel bem macio. Aqui vou dar uma sombreada também na parte de fora. Daí vocês vão vendo quanto vocês querem pintar, quanto vocês querem sombrear, escurecer, mas assim já tá bom, ó, gente, tá? Então, feito isso, já vamos passar para as últimas folhas, então. As folhas já deu uma secadinha, não tá muito seca ainda, mas já vai dar pra gente trabalhar. Então, aqui a gente vai pintar toda a parte interna. Coloque na palma da mão e vão vindo sombreando aqui só no meio. Em todas elas, vocês vão fazer assim. Então, aqui todas pintadinhas, vamos começar a colagem. Então, para colar, a gente vai usar cola só na parte bem de baixo aqui, ó. Vamos olhar a sequência aqui, ó. Aonde terminou a última pétala aqui, ó. A gente vai continuar. Cola embaixo e vamos colocando as pétalas. Ó, dá uma pressionadinha, porque como ela já tá um pouquinho seca, tem que dar uma pressionadinha. Mais um pouco de cola. E assim a gente vai fazendo toda a volta, sempre refazendo a volta até terminar essas 12 pétalas. Então, aqui colocadas as 12 pétalas, vamos apertar aqui embaixo, dar uma pressionadinha para ficar bem colado. Só aqui embaixo vocês vão dar uma apertadinha. Ó, gente. Fica perfeita. Aqui eu vou pegar, agora a gente vem com a pintura de novo. Vamos dar mais uma retocada só nas pontinhas ali, aonde ficou branquinho, ó. Daí vocês pegam algum pontinho, uns pedacinhos só, não precisa passar em toda. Só algumas pontinhas. Cuidando porque ela tá ainda molhadinha para não amassar. Então, agora é só ajeitar nossas pétalas. Vocês vão dando uns beliscõezinhos, que ela não tá bem seca, a gente deixou secando só um pouquinho. Vamos fazendo isso aqui, ó. Pode dar uma viradinha em algumas assim, ó. E vão ajeitando. Cuidando para ela não ficar muito viradinha assim para baixo, que nem essa aqui, ó. Vocês dão uma puxadinha que ela fique para cima.
Então, feito isso, vocês vão pegar, vão colocar secando, virem o arame aqui e coloquem ela secando assim um pouco de ponta cabeça, só para ela ficar firmezinha, porque se vocês colocarem ela assim, ela vai começar a cair as pétalas para o lado, porque ela não tá seca. Ou se vocês quiserem, também pode botar um guardanapo de papel na volta e deixar secando assim, ó, tá? Mas eu acho melhor deixá-la viradinha, que depois vem com secador quente e vou abrindo as pétalas e botando na posição. Aqui ela tá virando as pontas, vocês não deixem isso acontecer, ó, porque não fica muito legal. Ela tem que ficar pra cima. Vamos deixar secando essa rosa, olha que linda que fica. Então, aqui eu já tenho uma que já tá um pouquinho mais seca, ó. Aqui eu já deixei ela secar um pouquinho viradinha. E eu venho abrindo um pouquinho para deixar essas pétalas não tão fechadas, tá, gente? E se vocês quiserem dar o efeito dessa rosa aqui, essas gotinhas de orvalho, ó. Vou mostrar para, não sei se vai dar para vocês verem, ó. Vocês notem que ela tem umas gotinhas de orvalho, ó, tá? Então, vou ensinar vocês como fazer. Aqui eu vou utilizar a cola branca mesmo, da Cascorés, que depois dela seca, ela vai ficar transparente. E vou só fazer umas gotinhas de cola em algumas partes para imitar as gotinhas de orvalho. Daí, vocês vêm colocando. Coloca umas dentro, outras mais fora. Coloque a quantia que quiser, não botar demais também, gente, porque senão vai ficar muito brilho. Daí, bote algumas gotinhas. E assim, vocês vão deixar secar, sem mexer elas, para não escorrer a cola. Mas também, se escorrer alguma gotinha, também não tem problema, porque a gota de orvalho pode ter escorrido e fica legal igual, tá, gente? Ó. De preferência, se vocês puderem botar um pouquinho no sol, para acelerar a secagem, porque ela demora, como a gotinha é bem gordinha, ela demora um pouquinho de secar. Então, vocês coloquem no isopor, deixa ela aberta assim, coloquem no sol, que ela seca mais rápido, tá bom, gente? Então, quando vocês forem fazer essas rosas, ou tanto para utilizar na decoração de bolo fake, ou para fazer arranjos, vocês procurem fazer uma mais clarinha, as outras mais escuras, para dar, assim, um equilíbrio, não deixar tudo da mesma cor, tá, gente? Então, esse aqui, o que sobrou, essa bem clarinha, caso vocês queiram fazer umas mais escuras, daí vocês vêm, peguem mais um pedacinho de rosa nessa mesma massa que sobrou e vão escurecer, ó. Já vai dar daí outro tom de rosa, um pouquinho mais escuro, tá? E se caso vocês quiserem mais clara, vocês vão sempre acrescentando a massa natural, que vai deixando ela cada vez mais clara e translúcida, bem transparente. E também eu quero mostrar para vocês, essa aqui é rosa, essa eu fiz em tom marfim e sombreei com o mesmo cor de rosa. Vocês podem notar que ela tá com rosa. Eu usei o pozinho rosa para sombrear, mesmo sendo no tom marfim, só para dar esse tom rosado. Aqui até eu tenho que passar, que eu esqueci de passar, ó. Já vou aproveitar e já vou mostrar para vocês que eu esqueci de passar nessa aqui, ó. Daí, vocês vêm passando, ó, que ela vai dar aquele tom rosadinho. Que fica bem bonito vocês misturarem esse marfim com o rosa, que fica um arranjo bem legal. Para bolo fake, então, gente, fica lindíssimo. Eu já há tempos que eu queria ensinar para vocês esse tipo de rosa com arame aramado, para vocês poderem utilizar em outras peças também, não só como aplique. Então, aqui a gente vai começar a fazer as folhas. Eu tenho massa natural, aqui é verde musgo. Vou pegar um pedaço desse verde musgo, pode ser menos que o tamanho da natural, ó. E aqui eu vou juntar as duas cores, que eu quero uma folha não tão forte, mas ela mais transparente, tá, gente? Ela não vai ficar transparente, ela vai ficar um verde mais clarinho. Misturei aqui, ó,
parece que ela ficou bem clarinha, mas depois de seca ela vai escurecer. Então, essa cor aqui a gente vai utilizar para fazer as folhas e as sépalas das rosas, tá, gente? Aqui, então, a gente vai fazer 4 bolinhas. Aqui eu vou, com essas 4 bolinhas de aproximadamente 1 grama, aqui eu vou abrir ela, vou deixar ela bem compridinha, afinar bem na ponta e deixar gordinho no meio. Aqui eu vou colocar 4. Se vocês quiserem colocar mais, acho que eu vou colocar só 3, que eu tô achando muito 4, vai ficar muito. Mas vocês podem colocar 3 ou 4, tá, gente? Vamos fazer tudo rolinho. Super fácil de fazer essa sépala, ó. Que vocês vão pegar, vão ultrapassando elas, fazem um X e depois coloque no meio do X assim, ó. Aqui vou dar uma pressionada, dar uma afinadinha. Só isso a sépala, ó. Aqui eu vou pegar, aqui já tem um botão sequinho, já tá até com orvalho, ó, que eu deixei pra gente fazer isso. Aqui vou colocar bem no centro e vou puxar pra cima. Aqui eu vou passar um pouco de cola na parte de baixo, quer dizer, na parte de cima da sépala. Toda a volta. E vou empurrar até lá em cima. Que eu vou virar e vou pressionando. Daí que vocês vêm ajeitando, dão uma empurradinha pra cima. Daí assim, aqui em cima vocês deixam umas coladinhas, outras vocês deixam meia viradinha, dão uma entortadinha, ó. Fazem ela bem natural. Vão fazendo isso. Feito, gente, aqui sobrou aquele pouquinho de massa, eu vou puxando devagarinho aqui, deixo passar um creminho na mão, ó. Vou puxando, ajeitando, tirando as marcas das digitais que ficou aqui embaixo. Aqui eu vou pegar na pontinha e vou fazer isso aqui, ó. Deixar mais gordinho aqui em cima e vou afinando aqui, ó. Ó. E essa partezinha aqui eu vou puxando pra baixo, encapar até um pedacinho da rosa, do caule da rosa aqui, no cabinho da rosa. Que depois aqui a gente vai usar fita floral verde, mas é sempre bom que fique esse pedacinho. Então, tá pronto a nossa sépala. Então, feito os 2 botões, ó. Então, aqui pra rosa, mesmo processo. Vamos colocar aqui no meio. Mesma coisa. Pronto a nossa sépala também, mais uma flor, uma rosinha pronta, tá, gente? Vamos começar a fazer, então, as folhas, que eu quero ainda ensinar vocês a montarem. Então, para as folhas, aqui eu vou utilizar mais ou menos 1 grama de massa, o mesmo tom que a gente usou para as sépalas, e arame número 24, de 10 a 12 centímetros. Daí, vai depender para que vocês vão usar. Aqui eu vou fazer uma coxinha, bem assim. Vou passar um pouquinho de cola na ponta desse arame e vou introduzir ali até quase lá no fim. Não, vocês não deixam até o fim, mais ou menos até quase lá chegando. Aqui vou dar uma finalizada aqui, dar uma ajeitadinha, ó, tá? Aqui eu vou dar uma apertada, colocar aqui na bancada, fica melhor para vocês verem. Dá uma apertada, porém vai ficar grossinha ainda, tá, gente? Ó, sempre ajeitando. Daí aqui eu vou utilizar, foi um molde caseiro que eu fiz,
Essa aqui eu fiz das costas de uma folha de goiabeira, tá, gente? Vocês podem utilizar a própria folha para fazer. Peguem a folha, coloquem atrás nas costas para fazer essas nervuras. Ou se vocês quiserem fazer esse moldezinho também, ó, bem fácil de fazer, eu já ensinei aqui no canal. Então, vocês podem fazer esse molde que daí vocês têm para muito tempo, tá, gente? Então, eu queria ter conseguido, eu acabei esquecendo de pegar uma folha lá natural para utilizar, então eu vou utilizar esse molde mesmo, tá? Então, as costas da folha de goiabeira, vocês vão colocar bem no meio aqui, ó, a pontinha e o arame aqui, ó, tá? E aqui vocês vão pressionar bem na lateral, afinem bem, ó, na lateral e deixem um pouquinho mais de massa no meio, onde tá o arame, para não afinar muito. Tá, gente? Ó, bem fininho. Aqui eu vou tirar, ó, fica bem direitinho a nervura, ó. Se vocês conseguirem, não precisa ser folha só de goiabeira, uma folha que tem as nervuras bem saliente, vocês podem pegar que dá para fazer igual, tá, gente? Aqui eu vou fazendo, então, nas laterais, ó, uma faquinha, vocês vão dando uma picotadinha, ó. Que a folha de roseira, ela é picotadinha, ela não é reta. Então, vocês vêm fazendo isso aqui, ó, tá? Aqui eu vou dar um movimentozinho, para não deixá-la muito estática, muito retinha. E aqui agora, com os 2 dedos atrás, eu venho apertando, bem onde tá o arame, e fazendo isso aqui, ó, tá, gente? Dou uma alisadinha atrás. Ó, bem fácil. Aqui eu vou pegar com os 2 dedos aqui e puxar para trás, ó, a pontinha, e deixar bem fininho, pode dar uma alongadinha, ó. Então, aqui tá pronta já a folhinha de roseira. Assim, vocês fazem a quantia que vocês quiserem. Para fazer um arranjo, ele vai em torno de 40 folhas. Então, vocês fazem todas mais ou menos junto para saírem iguais, né, gente? Assim, vocês vão deixar secar ela um pouco para poder vir com a pintura. Eu vou fazer com ela molhada para mostrar para vocês. Aqui eu vou utilizar a tinta verde oliva. Essa aqui eu tô utilizando acrílica, mas vocês podem usar a PVA também. Para tecido não, porque senão vai sair, gente. Então, ou acrílica ou PVA. Aqui vocês vão colocar um pouquinho de água, vão limpar o pincel para tirar o excesso. E vocês vão colocar aqui no meio, ó. Deixa eu limpar um pouquinho mais o pincel. E vem puxando. A tinta tem que estar bem aguadinha, ó. Tá muita tinta, tem que estar sempre limpando o pincel. Aqui eu vou dar só uma retocadinha de amarelo, algumas também não preciso colocar em todas as folhas. Bem pouquinho. E nas pontinhas eu vou vir sombreando com cor de rosa também, ó. Pra dar aquele aspecto de queimadinha as pontinhas, ó. Isso aqui vocês podem fazer com ela ainda molhada, essa parte com esse rosa aqui, ó. Ó, que daí ele vai dar aquele tom assim, parece queimadinha as pontas. Tá, gente? Então, as folhas assim, vocês fazem várias delas, que vai ficar bem legal. Aqui eu vou dar uma pintadinha atrás também, pra não deixar só numa cor. Vocês percebem que as nervurinhas, olha, fica perfeita, ó. Então, pra montar aqui, eu já tenho algumas folhas secas. Que eu vou pegar 2 folhas, colocar uma no meio, mais alta, bem assim. Vou segurar aqui, deixar um espacinho, e aqui eu vou girar esse arame aqui para deixá-la bem firme. As folhinhas, então, é isso aqui, ó, gente. Então, eu já tenho aqui também umas rosas já secas que eu vou ensinar vocês montarem ela, como vocês vão fazer o cabinho delas, tá? Então, aqui vocês vão utilizar a fita floral no tom verde. E aqui eu vou começar a encapar, então. Vocês notem que vocês encaparam até um pedacinho, né? Então, essa fita floral vai ter que começar aqui desse pedacinho, a partir do pedacinho que foi encapado. E aqui a gente vai puxando, ó. Se vocês forem fazer um arranjo que
que os cabos não é muito longo, vocês vão colocar as folhas em seguida aqui, ó, para que elas apareçam em cima. Caso vocês vão fazer um arranjo que seja com cabo bem longo, vocês vão colocar aqui mais abaixo, tá, gente? Como eu vou colocar num arranjo que eu não preciso de cabo longo, inclusive aqui eu fiz com cabo já bem curto, então eu vou colocar bem em cima, que eu quero que apareça aqui em cima, tá? Então, eu coloco aqui, ó, e venho com a fita. Essa fita vocês vêm apertando ela, que conforme vocês vão apertando, ela vai segurando bem, ficando bem firme, ó. Vamos fazendo isso aqui, sempre apertando, vão puxando. Aqui eu já vou colocar alguns botões, botar esse aqui em cima, ó. Vou seguindo com a fita. Colocar outro botão aqui, ó, seguindo com a fita novamente. Depois eu vou voltar e passar a fita novamente, deixar o cabo bem grossinho. Vou até o final. Agora eu vou começar a encapar desse branco aqui, que tava me faltando o arame verde, eu acabei que fiz umas com branco. Vou começar a encapar por ele e vou seguindo, repassando novamente, deixar bem firme. Ó, gente, daí ficou assim, ó. Ficou mais centralizado na parte de cima, porque para arranjo curto. Então, vou ensinar montar agora um para arranjo longo, para vasos que seja mais longo. Então, aqui vou pegar mais 3, pegar as folhinhas e vamos montar outro. Iniciar a partir da parte que foi encapadinha. Aqui, então, eu vou chegar até mais embaixo, ó, para começar a colocar as folhas. Botar primeiro esse botãozinho, deixar ele um pouquinho mais para cima. Fixar bem ele. E aqui eu já vou colocar umas folhas. Ó, daí ela vai ficar, já começar mais para baixo. Vou descendo mais um pouco. E aqui eu vou vir com outras folhinhas. Tá, gente? Olha que graça que fica. Então, aqui temos já 2 montados. Então, agora eu vou dar uma sugestão de decoração para vocês fazerem já uma peça com essas rosas. Então, essas rosas aqui, vocês vão poder usar ela em vasos mais longos ou em vasos mais curtos, ou até para fazer arranjo. Aqui eu fiz esse regador aqui, ó, bem simplesinho, eu fiz para colocar essas rosas e fazer esse arranjo, tá, gente? Se vocês quiserem aprender também a fazer esse regador, então é só, deixa aí nos comentários, se tiver bastante gente que quer, então eu vou ensinar para vocês. E aqui vocês só vão, aqui eu já coloquei um isopor aqui dentro e vou colocando essas rosas, até formar um arranjo bem legal. Então, gente, o que vocês acharam do arranjo? Não ficou lindo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que eu tenha merecido um like bem legal aí de vocês, que aproveitem bastante essa ideia, utilizar essas rosas para fazer lindos arranjos, lindas peças aí, tá, gente? Hoje foi uma aula bem especial que eu ensinei para vocês, super completa. Ensinei do início ao fim, tudo coisas diferentes, foi com bastante conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal quem não é inscrito, então. E até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.